Salve, rapaziada, hoje o papo é aqui, ó, Bruno Poá, o cara aí chegou ao alto nível do futebol aí e ele vai contar um pouquinho da trajetória dele, das experiências. E o homem tem passaporte, hein? O homem voou longe e vai contar um pouquinho da história dele aí pra nós. Fala, Bruno, beleza, irmão? Beleza, irmão? Primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar falando com você aqui. Desejo já sucesso pro seu canal aí, que você alcance voos altos aí, irmão, que daqui a um tempo a gente olhe pra trás e veja aí como começou e aonde você chegou aí, tá? Fico na torcida e na expectativa de você chegar longe. Obrigado, irmão. Irmão, você é natural de onde? Conta um pouquinho do seu início aí, mano. Pô, sou daqui de São Paulo mesmo, cresci aqui em Poá, aqui na Minas Gerais, na Avenida Minas Gerais. Comecei jogando bola aqui no campo do Ajax, ali em cima no extremo, né? E rapidamente fui para Nitroquímica, ali em São Miguel. Um rapaz me viu jogando bola na rua e falou: Neguitinho, onde você mora? Eu falei: eu moro ali e tal. E ele chamou meu pai e fez o convite de eu fazer um teste lá na Nitroquímica, em São Miguel. Aí meu pai me levou lá, isso em 95, eu sou de 1988. Então eu tinha uns 6 anos de idade, 7 anos de idade. Fiquei lá uns 3, 4 anos. E aí a Portuguesa me chamou, do Desportos. Lembro que eu fiz um jogo bom lá um dia contra o Portuários de Santos, fiz 2 gols. Aí Portuguesa, Juventus, o Joinville, um monte de time veio atrás e meu pai resolveu me levar para Portuguesa. Chegando na Portuguesa ali eu fiquei 4 anos, cheguei com 10, fiquei até os 14. Na Portuguesa foi um grande aprendizado pra gente também, onde a gente fala que o filho chora, a mãe não vê, né? Então eu saía daqui de Poá, 4 e pouca da manhã, para ir treinar no Canindé, voltava direto para a escola. E na Portuguesa eu comecei a me destacar. Teve um ano que eu fiz 44 gols em 42 jogos, jogava no ataque ainda. E aí comecei a ir bem, fui pré-convocado para a seleção lá. Só que a Portuguesa estava num momento muito difícil, né? Assim, no profissional, que influencia muito a base. Eles não pagavam quase nada, muita dificuldade, a gente pobre aqui da quebrada, né? Muita dificuldade de dinheiro, de condução, comprar chuteiro. Até que os empresários me acharam lá, que é o Márcio Rivelino e o Renato Figueiredo, e começaram a me ajudar, assinei com eles, e eles me levaram para o Guarani. Cheguei ainda no Guarani com 14 para 15 anos, no Sub-15, e aí fui convocado para a Seleção Brasileira de Base lá, rodei bastante, joguei com alguns nomes importantes na seleção aí, como Renato Augusto, Kerlo, vamos ver o que mais a gente lembra aí, o Denilson, volante, o Anderson, que jogou no Manchester também, jogou no Grêmio, jogava no ataque, na época ele era lateral esquerdo. Alguns nomes legais aí. Também joguei com o Paulinho na Portuguesa há muito tempo. Joguei com a galera boa ali na base. E no Guarani eu fiquei durante 6 anos. Passei por Sub-15, 16, 17. Fiz um bom Paulista Sub-17. A gente foi vice-campeão paulista. Ganhamos, eu tinha sido campeão paulista pela Portuguesa Sub-15, mas eu era Sub-14, estava no grupo. E no Guarani a gente foi vice-campeão paulista Sub-17. E aí ficamos todos com moral, aquela categoria ali de 1988. E aí a gente foi para São Paulo. Na São Paulo eu fui bem, eu fiz 3 gols em 4 jogos. E aí subi profissional. Só que no profissional do Guarani, quando a gente subiu, as coisas estavam muito difíceis. Estava na Série C do Brasileiro e na 2 do Paulista. A gente conseguiu subir da 2 para 1 e subimos também da Série C para a Série B. E o time começou a crescer, começou a ir bem. Aí a galera resolveu emprestar, a gente que era mais novo. Eu não aceitei muito ser emprestado, pedi para ir embora e fui pro União Barbarense. No União Barbarense eu joguei lá um Paulista, da A2, só que não recebi nada, aquele negócio do jogador, né? Você tá rodando, você começa a rodar, você começa a viver só do sonho de ser jogador e não recebi nada. E aí fiquei 6 meses lá no Paulista, de lá eu pedi minha liberação para mim ir embora. Eles não queriam dar minha liberação, aí não me pagaram, aí falou assim: não, pode viajar que a gente manda a liberação. Os empresários tinham arrumado para mim no Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Aí fui lá pro Rio Grande do Sul, fiz na pré-temporada, e eles não mandaram a liberação, tive que voltar, pôr na justiça. E aí já passou 3, 4, 5 meses da carreira ali nesse imbróglio de justiça. E quando me liberaram, o empresário levou para mim lá no Guaratinguetá. Aí no Guaratinguetá eu joguei lá uma A2. E a gente subiu também para 1, fiz o gol do acesso lá contra o São José no clássico. Entrei no jogo, fiz o gol. E aí começou a Série B. Na Série B teve um problema lá no clube, que o dono do clube ligou com o prefeito da cidade e se juntou com o Rio Branco de Americana. E aí o time foi embora para Americana. E dessa que foi embora, dispensou alguns dos jogadores ali e acabei que fui dispensado. Foi a única vez que eu fui dispensado. E aí saí do Guaratinguetá e fui de novo pro Rio Grande do Sul, pro Brasil de Farroupilha.
joguei lá no Brasil de Farroupilha um gauchão. Aí joguei um gauchão, voltei, aí já era mês 10 ali, eu tava já com uns 23 anos. E aí tinha um treinador meu que tava no Ex aqui. E aí eu fui pra lá pra eu continuar treinando, pra não ficar parado. E eles estavam jogando o quadrangular final da Bezinha. Os moleques, não joga, vamos jogar. Acabei que joguei o quadrangular da Bezinha ali pelo Ex. E encontrei um treinador que foi meu treinador no Guarani, o Evaristo. E ele tava assumindo o Corinthians, sub-23. Aí ele me levou pro Corinthians, sub-23. Joguei lá emprestado com o de Guarulhos no A3. E de lá eu resolvi parar. E aí parei e comecei a ir pra Várzea, né? Mas foi essa mais ou menos a trajetória minha entre os clubes profissionais, falando rapidamente, né? Certo. E você lembra o técnico que te deu a oportunidade de você virar profissional no Guarani? Lembro, Cidinho. Foi um grande treinador meu, ele foi treinador da base e ele subiu para ser auxiliar do profissional. E ele se auxiliar do profissional, ele subiu 6, 7 moleques do juniores profissional. Num paulista, da A1 lá, da A2. E ele foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade. E quando ele subiu, o técnico principal era, eu acho que era o Jair Priscelli, seu Jair. Aí eu tava jogando, e aí eu tive um grande azar, cara, que a gente subiu da A2 para A1 do Paulista. E nessa transição do dia 31 de dezembro eu vim pra casa e estourou apendicite. E aí fiquei ruim, muito ruim, fui internado, fiz cirurgia, quase morri, cara. Fiquei 4 meses sem poder jogar, 8 dias internado, perdi 12 quilos e perdi o Campeonato Paulista inteiro. Foi muito ruim pra mim, que eu tava bem, ia jogar A1, tinha subido e acabei que não consegui jogar. Mas eu falo que Deus faz as coisas certas, né? Que nesse processo também eu conheci a Cristo e me converti através dessa doença, né? E até hoje aí estou nos pés do Senhor, que a minha grande vitória na vida é essa, né? Tem que falar assim, mas jogou ali, jogou aqui. Mas para mim o principal é ter minha vida alicerçada em Cristo. O resto a gente corre atrás, a gente dá um jeito de vencer. Legal. Você chegou a ser profissional, que é o que a gente que joga uma bola, né, sempre almeja, né, mano? Tá num time grande, chegar ao nível de profissional. Mas o nível de seleção, talvez nem muita gente pensa nisso, né? E como que foi para você nessa convocação, por mais que foi seleção de base, né? Mas como foi para você, para sua família, essa convocação aí para seleção de base? Cara, é um momento incrível. Eu lembro quando eu fui convocado, o treinador chegou no alojamento à noite, falou, vai sair a convocação amanhã, mas o treinador da seleção me ligou, falou que vai te convocar. Cara, no outro dia aquela expectativa. Aí na época chegou o e-mail lá, né? Convocado para a seleção. A gente jogou um torneio lá na Inglaterra, no estádio do Tottenham. Então lá a gente jogou contra a seleção da Inglaterra, Estados Unidos, Portugal. Eu joguei contra grandes nomes do futebol aí. A gente também fez um grande campeonato mundialito também no Japão pelo Guarani, onde a gente pegou o Barcelona. Eu brinco, né? Que eu tive o privilégio de marcar o Messi na época da base. Nem todo mundo teve, mas eu tive esse privilégio. Ele muito rápido, desde criança. E lá nós perdemos de 5-2 pro Messi, Guarani e Barcelona. Mas essa época aí na seleção foi muito, muito gratificante, né? A gente sempre sonha com isso, né? Quando toca o hino, irmão, não tem jeito, a perna treme, o coração acelera, dá moleza, mas quando a bola rola, né, dá o primeiro toque na bola, dá pra ir. Mas foi um grande privilégio poder dizer que eu defendi o nosso país. E você guardou alguma lembrança dessa época? Uma camisa, alguma coisa? Guardei a camisa, guardei o e-mail ainda lá, falando da convocação. Eu tenho que procurar, e tenho algumas fotos, tenho bastante fotos da época. Legal, cara. E depois aí nesse término aí de profissional, aí sua ingressão na Várzea, como é que foi? Quando eu parei de jogar, eu parei de jogar, como eu falo assim, mas por que você parou de jogar, né? Eu costumo dizer assim, que não dá pra ser dublê de jogador, né? Eu não consegui alcançar o nível que eu tive na base no profissional. E eu falei com a minha esposa na época, eu falei assim, eu não vou esperar estar com 35 anos pra ver o que eu vou fazer da minha vida. Eu já vou fazer agora, vou parar, vou estudar, vou fazer educação física, comecei a trabalhar. Com 24 anos eu tomei essa decisão de parar. E fui trabalhar também achando jogador nesses escritórios que eu era agenciado, eles me contrataram e eu achava jogador para eles. Então foi uma transição nesse sentido. Quando eu parei, eu fiquei uns 6 meses sem querer jogar bola, mas aí logo o coração já aperta, a gente já começa, né, a ver um lance ali, ver aqui, vem um convite, vem outro convite. E tinha um time aqui da Vila, Muvuca, que era futsal, e eu voltei a jogar, a brincar. Aí rapidamente eu comecei a ver esse convite, e aí comecei a jogar aqui no Poaense. Aqui o Balbo me levou lá no Poaense, conheci os meninos. Aí comecei a jogar muito por aqui, no Poaense, no Água Vermelha, nos times aqui da Quebrada, né? Ganhei alguns títulos por aqui, joguei no Morro do Dragão ali, na Ameriquinha.
E aí começou a ver uns convites para jogar um pouco para fora, né? Aí fui jogar lá no 17 de janeiro, na Coab 2, e lá foi muito legal, a gente foi campeão da Martins Neto, da Real Sport, perdemos só a final da Martins Neto geral em 2017, 2018, 2019 ali. Então comecei a jogar para fora ali. Tive outro convite também para jogar no Cruzeirinho de Itaquera, depois fui jogar no Fúria Negra ali da favela do Pantanal. E são times que eu jogo até hoje. Eu não sou muito camiseiro não, sabe? Vou para um time e eu fico no time. Poense mesmo, joguei muitos anos, agora o time deu uma brecada, deparou. 17 de janeiro já tem uns 8 anos que eu jogo lá, no Fúria já tem uns 6 anos que eu jogo lá. E foi essa minha inserção na várzea. Certo. Você falou que na época de moleque, né, você teve o apoio da sua família, do seu pai, de te levar no clube e tudo. Fora o apoio familiar, assim, você tem alguém que você se espelha, assim, pra ser a referência como jogador? Alguém que na sua época, assim, de trajetória, você se espelhava, mano, esse cara pra mim é referência. Eu tinha alguns ídolos quando eu era criança, né? Eu jogava muito, era ponta esquerda. Então eu gostava muito do Denilson e gostava muito do Ronaldo. Esses caras eram os meus ídolos da infância. Quando eu cresci mais, eu comecei a gostar muito do Zé Roberto e do Kaká. Não só pela postura dentro de campo, mas pela postura fora de campo, né? Então eu comecei a me espelhar mais nesses dois caras do que nos outros. Não que seja errado o que eles façam, mas eles têm mais a minha característica fora do campo, né? De ter uma vida fiel a Deus, uma vida de uma mulher só, uma vida comprometida com a palavra de Deus. Então, esses são os caras que mais me inspiraram aí quando eu já estava ficando mais adulto. Mas na infância era o Denilson e o Ronaldo, depois o Kaká e o Zé Roberto. Certo. Fora a experiência, qual foram os frutos que você colheu aí através do futebol? Costumo falar que o futebol foi uma grande escola, né? O futebol foi a ferramenta que Deus escolheu para transformar a minha vida, né? Foi onde eu consegui realmente virar homem de verdade, porque muitos olham agora, Dila, e falam assim, jogar futebol é fácil. Só eu sei o que eu passei, dormindo debaixo de arquibancada, dormindo com fome por aí, pai e mãe ligando, tá tudo bem, você fala tá tudo bem, mas não tá, pressão de torcida. Você tá na categoria de base, eu tava lá no Guarani, do meu time infantil, 40 moleque tinha. Eu acho que só eu e mais um chegamos no profissional lá, cara. É muita concorrência, você tem que matar 3... um leão por dia, um elefante, um tigre todo dia. Você tá lá no clube, chega mais 15, 20 moleques por semana para fazer teste. Se você não estiver bem, se você não estiver comprometido com o seu corpo, com a sua carreira, você fica para trás. Então o futebol me fez entender, ter a disciplina de cuidar do meu corpo, ter a disciplina de acordar cedo, de vencer a preguiça, de vencer os desafios, de encarar a vida de verdade, né? Então o pessoal até brinca assim, pô Bruno, você foi tão longe e depois não conseguiu ficar rico no futebol, como que foi? Tranquilo. O futebol me deu a estrutura que eu precisava para ser homem fora das 4 linhas, sabe? Então, foi jogando bola que conheci a Cristo, então o futebol foi a ferramenta que Deus escolheu para mudar a minha vida. Certo. Eu acompanho você pelas redes sociais, que nem eu falei, você é um cara bem reservado em questão até de esporte mesmo, mas você publica bastante coisa do projeto que você trabalha, né, que é o Gerando Falcões. E como é que foi esse início seu no Gerando Falcões? Qual que é o seu cargo lá hoje em dia, assim, né? Qual que é a sua representatividade lá nesse projeto? Hoje eu sou gerente de operações da Gerando Falcões da unidade própria, eu sou líder social da unidade de Poá e Ferraz de Vasconcelos. A gente começou há 13 anos atrás, assim que eu parei de jogar. Eu sou amigo do Edu, da dele de infância aqui. Tá parando de jogar, ele me fez um convite, ele falou assim, irmão, vamos mudar o mundo. Eu falei, mano, como nós vamos mudar o mundo? Você tá louco? E ele falou assim, se a gente não mudar o mundo, vamos todo dia mudar o mundo de alguém. E tem sido assim nos últimos 13 anos da minha vida. Então eu decidi gastar a minha vida para ajudar outras pessoas, irmão. Então, dentro da Gerando Falcões, eu comecei como professor de futebol, que era o que eu sabia fazer na época. Aí passei a coordenar esporte, cultura, qualificação profissional, empregabilidade. E hoje eu lidero todo o nosso ecossistema da unidade própria aqui, de fazer com que as famílias saiam da extrema pobreza e alcancem a dignidade. Então a gente chega no lar da família, naquela casa dela muitas vezes destruída, a gente faz um plano familiar para ela, para que ela saia da pobreza e alcance a sua autonomia. Que ela consiga também entender que ela tem direitos e deveres. Então hoje eu opero todo o nosso polo próprio aqui da Gerando Falcões. Legal, eu acho um trabalho muito importante. A minha ideologia é assim, né, que esporte salva vidas, mas a boa ação salva muito mais. E você é um cara que você fala e você pratica, né? Muita gente às vezes fala, mas não pratica o que ela prega.
E acho que isso aí é uma virtude, um princípio, né, que eu carrego, que eu vejo que você tem esse princípio também, de pregar e praticar. E isso é muito importante aí pra ação que você exerce hoje em dia, né, cara? Não, legal, irmão. Eu brinco que assim, atendo 2.000 famílias ali. Não vai ter 2.000 moleques que vai virar jogador daquelas famílias, não vai ter 2.000 cantores, 2.000 artistas. Mas eu falo pro pessoal assim, de 2.000 meninos que passarem para nossas mãos, talvez saia um jogador, mas tem que sair 2.000 homens de caráter, que conseguem entrar e sair de qualquer lugar, que tem uma vida digna, que entende qual é o discernimento do bem e do mal e o valor de ter uma família. Legal. Irmão, satisfação imensa estar te entrevistando, conhecer a sua trajetória aí, poder passar pra galera aí que não te conhece aí, para poder conhecer mais do seu trabalho, não só na parte do esporte, mas também nessa parte do Gerando Falcões, que é um trabalho muito lindo. Parabenizar você também, ao seu parceiro lá de trabalho. E obrigado, mano. Obrigado mesmo pela oportunidade. Sucesso, como eu falei. Espero que vocês gostem aí do conteúdo. Eu sou um cara mais discreto, mas quando eu começo a falar, eu falo demais. O pessoal fala, né? Quem convive comigo fala que eu sou bom de conversar. Então é isso, irmão. Espero que o futebol continue salvando vidas. Aqui o esporte continue sendo esse sucesso aqui na nossa quebrada, porque a gente sabe que às vezes o único acesso que a criança tem ali é uma bola, para esparecer a cabeça, para ter uma direção. Mas de verdade eu espero que não seja só o futebol a solução na vida das pessoas, que as pessoas consigam ter um bom emprego, uma boa família, consigam conhecer a Jesus e que as coisas possam caminhar da forma como Deus planejou na vida delas. Valeu, mano. Tamo junto.